Boa tarde, terceiro C, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de geografia, então peguem o livro de geografia e abram na página 107. Vamos lá. Espero que essas gravações tenham ajudado vocês a realizarem as atividades do livro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre como cuidar da natureza, né, para não faltar, porque nós sabemos que algumas atividades que são desenvolvidas no campo precisam de alguns elementos naturais, né, da paisagem. A agricultura, que é o cultivo da terra, a pecuária, que é a criação de animais, e o extrativismo, que é a retirada de elementos da natureza, né, como matéria-prima. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas dicas, né? Primeiro, coletar e tratar de forma adequada os resíduos gerados na fazenda. Não só na fazenda, né? Como em todo lugar. Você tem que descartar o lixo no lugar correto. Utilizar fontes de energia que não poluam o meio ambiente. Aqui nós temos um exemplo de energia solar, que é aquela energia que é captada pelo sol. Então, ela não vai prejudicar o meio ambiente, né? Ela não gasta nada da natureza. Próximo, reflorestar áreas desmatadas. Então, vocês podem já ter ouvido falar bastante que algumas áreas verdes foram desmatadas, né? Porém, tem que fazer a reposição dessas árvores que foram cortadas, né? E isso se chama reflorestar. Coletar água da chuva para regar as plantações. Muitas pessoas fazem isso, olha só, são chamadas de cisternas, né? Onde eles captam a água da chuva e utilizam para regar as plantações, né? Fazendo com que gaste menos água. Cultivar plantas sem uso de agrotóxicos. Agrotóxicos são os venenos utilizados para as pragas que existem nas plantas. Só que se for usado em excesso, com a água da chuva, esse veneno pode ser levado para os rios e prejudicando, né, os peixes e também a terra, né, o solo, fazendo com que essa área seja prejudicada, né? Então, vamos lá. As atividades rurais, algumas vezes, são feitas com esses cuidados. O uso exagerado de fertilizantes e agrotóxicos podem poluir o solo e a água. Se a pesca for feita de maneira irresponsável, ela pode afetar a reprodução dos peixes. A extração sem controle de madeira pode provocar a extinção de espécies animais e vegetais e a destruição do solo. Então, por isso que tem que ser feito de maneira responsável. E para isso nós temos que ser o quê? Nós temos que ser sustentável. Professora, mas o que é sustentável? Sustentável é você cuidar e conservar o meio ambiente, tendo responsabilidade, retirando somente aquilo que for necessário, ok? Vamos para a próxima página, 108. Na página 108, são os exercícios para serem feitos de acordo com o que você aprendeu neste capítulo. Então, vamos explorar os seus conhecimentos, ok? Eu vou fazer junto com vocês essa página e a próxima página eu vou explicar e vocês vão fazer sozinhos, ok? Número 1. As paisagens do campo e da cidade podem apresentar semelhanças e diferenças entre si. Veja as fotografias abaixo. Então, vocês vão analisar essas duas fotografias aí e responder quais são os elementos que compõem as paisagens. Então, quando você olha para essas duas paisagens, quais são os elementos que vocês veem? Se você falou casa, vegetação, pessoas, ônibus, estrada de terra, rua, né? Tem árvores. Então, esses são os elementos. Então, os elementos é aquilo que você está observando aí na paisagem. Escrevam esses elementos. Letra B.
Dos elementos dessas paisagens, escolha um que também pode ser encontrado onde você mora. Então, essa é uma resposta pessoal. Olhando nessa paisagem, qual é o elemento, né, que tenha no lugar onde você mora? Depois, você vai citar uma diferença. Eu vou dar um exemplo do lugar onde eu moro, tá bom? Vamos lá. No lugar onde eu moro, tem o elemento o ônibus. Porém, a diferença é que aqui o movimento, o trânsito é maior, né? Ali vocês podem observar na imagem que tem um ônibus passando, é uma rua calma. Aí onde eu moro, que não é o campo, né? Eu moro na cidade, então o movimento de carro, de ônibus é bem maior. Então essa é a diferença. Tem o ônibus, porém a diferença é que o movimento, o trânsito é maior. Número 2. Além de formar belas paisagens, o cultivo do girassol é uma importante atividade econômica do campo. Sobre o girassol, responda ao que se pede abaixo. A semente é uma parte muito importante dessa planta. Por meio de qual atividade econômica realizada no campo podemos obter a semente do girassol? Bom, se nós temos a semente de girassol, ela precisa ser o quê? Plantada. Para ela ser plantada, a terra precisa ser cuidada, né? Para plantar a semente do girassol, com isso ela vai germinar, vai crescer e vai virar uma linda flor. E essa flor é retirada no miolinho lá, a semente do girassol. Então, o que foi utilizado aí? Qual a atividade econômica? Se você falou agricultura, acertou, porque agricultura é o quê? O cultivo da terra, né? Então, precisa plantar a semente do girassol para ela ser o quê? Cultivada, cuidada, crescer, né? E a gente obter a semente novamente. Então, no item A aí, escrevam agricultura, né? Que é a atividade econômica da onde é retirada a semente do girassol. Faça uma pesquisa e descubra 2 usos da semente do girassol. Bom, com a ajuda do papai ou da mamãe ou de algum adulto que esteja aí com você, pesquise como você pode usar a semente do girassol. Você pode fazer uma pesquisa pela internet, né? Entrando lá no Google e pesquisando a semente do girassol é usada para quê? E aí você escreva o que você descobriu, tá bom? Vamos para a página 109. Na página 109, vocês vão realizar sozinhos, porém eu vou explicar. Essa daí, se vocês observarem, essa daí é uma pintura de um artista francês chamado Claude Monet, tá? Então, olha só, ele está retratando o almoço ali, né, na casa dele, porque antigamente, como eu falei para vocês, não existiam fotografias, então tudo era registrado através da pintura. E vocês podem observar que tem uma cadeira vazia, que provavelmente é dele, né? Então, vamos lá para o exercício. Aqui, vocês podem ver que 3 fotografias estão em zoom, né? Em tamanho maior. Você vai escrever, então, o produto que você está observando. Exemplo, número 1. Eu vou dar o exemplo para vocês fazerem os outros. Número 1 são ovos. Então, você vai escrever ali, ó, número 1, o produto ovos, atividade da qual é obtido. Os ovos, eles vêm do quê? Da galinha, né? A galinha é uma ave e ela faz parte da atividade econômica da pecuária. Então, você vai escrever ali que a atividade é pecuária. Aí, faça o 2 e o 3, ok? E na letra B, na pintura, você pode observar um jornal que é feito por meio da extração de madeira. Escolha outro elemento da pintura e descubra de qual atividade ele foi feito e qual foi o material usado para produzi-lo. Então, também você vai observar a pintura, né? E fazer essa atividade, ok? Um super beijo para vocês, tá bom? E vocês também podem ler, pessoal, antes de eu terminar, né? O Para Relembrar, que é tudo que nós estudamos sobre este capítulo, tá bom? São leituras bem curtinhas e aí vocês
façam essa leitura. Um super beijo para vocês.